Graça e paz a parte de Deus, amém? Vamos dar início ao nosso culto nessa noite e orar, pedir ao Senhor que receba o nosso culto nessa noite, que seja um culto agradável a Ele. Ver se eu vou pedir Vitão que esteja orando ao Senhor para nós iniciarmos o nosso culto nessa noite. Santo Deus, eterno Pai, estamos aqui para louvar e agradecer o Teu santo nome, Jesus. Que Amém. só Tu és digno, Senhor. Queremos louvar e Te exaltar, Jesus. Esse é o anseio do nosso coração, ministra ao nosso coração, Senhor. Quebranta o nosso ego, o nosso eu, Jesus. Esteja conosco, nos guarde. Obrigado por tudo. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo formou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Ele é exaltado, exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Ele é exaltado. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei
exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade. Terra e céus glorificam. Ele exaltado, exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, exaltado nos céus para sempre. Ele exaltado, exaltado nos céus. Amém. Louvado seja o nosso Deus, exaltado para todo sempre seja o Senhor. Amados, abra sua Bíblia, por gentileza, em Efésios capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós estaremos lendo, amados, apenas o versículo 8 e 9, perdão. E eu vou tentar nessa noite fazer aquele exercício espiritual e pedir aos irmãos que todos nós, em uma só voz, possamos ler juntos esse texto bíblico. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Amém ou não amém? Amém. Então, 1, 2 e 3. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém. Podeis assentar. Amados, essa é uma das verdades salutares da palavra de Deus, que constantemente e continuamente nós, como cristãos, precisamos nos relembrar. E nós, e alguns que participam em nosso meio, que ainda não confessam Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, precisam entender. Pela graça, vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Não é pelo que você fez. Não é pelo que você deixou de fazer. Não é pelo que você conquistou. Não é pelo que você comprou, pagou, doou. Não é pelos seus atos de justiça ou de bondade. Não, amados. É pela graça de Deus. É pela graça de Deus. É somente a ação de Deus na vida do homem que pode o levar à salvação. E essa graça, amados irmãos, foi revelada a nós por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nessa noite, mais uma vez, nós temos a oportunidade de nos encontrarmos com esse Cristo e desfrutarmos dessa graça abundante. Por isso, amados irmãos, que possamos louvar a Deus, adorar a Deus, exaltar a Deus, glorificar o nome de Deus por tão maravilhosa graça. Eu convido os irmãos a, nesse momento, a curvarem as suas cabeças para nós orarmos ao Senhor e bendizermos o teu santo nome por essa graça bendita. Oremos. Deus santo e poderoso, graças te damos, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre.
Ó Deus, o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui nos reunindo em Seu nome, ó Deus. Ó Pai, que nessa reunião, nesse culto, que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Ó Deus, e que nessa reunião, nesse culto, ó Deus, nós possamos, ó Pai, enxergar não a eloquência do pregador, não a simplicidade da liturgia, não a educação daqueles que aqui estão reunidos, mas que nessa noite nós possamos enxergar a glória de Deus na face de Cristo nessa noite. E que possamos, ó Deus, sermos tomados, ó Deus, por tão gloriosa e grandiosa graça nessa noite. Que saiamos daqui, ó Deus, revestidos. Ó Deus, que saiamos daqui com os nossos corações transbordantes, ó Deus, de alegria. Que saiamos daqui, ó Deus, confrontados. Que saiamos daqui arrependidos, ó Deus. E aqueles ainda que teimam em caminhar longe do Senhor, que nessa noite eles saiam salvos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós te glorificamos e te exaltamos. Porque, ó Deus, o Senhor é o único Deus, é o verdadeiro Deus. É o Deus que enviou o seu Filho amado para morrer na cruz por cada um de nós. E nos conceder tão grandiosa salvação, ó Deus. Nós queremos te honrar nessa noite. Nós queremos te exaltar nessa noite. Nós queremos te adorar nessa noite. Por isso, ó Deus, receba a nossa adoração. Receba o nosso louvor. Ouça, ó Deus, as orações que forem feitas nesse lugar, em nome de Jesus. Que achegue ao seu trono de graça e de glória como cheiro suave, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, muito obrigado por essa oportunidade, por essa porta aberta. Ó Deus, que seja para proclamar o Teu Evangelho somente. É no nome de Jesus que oramos, gratos por essa oportunidade. Amém e amém. Amados, vamos louvar com mais 2 louvores. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Louvado seja Deus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Cante ao Senhor. Mas um desejo
de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão, dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mais um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Boa noite, amados irmãos. Opa, maravilha, tá todo mundo bem ligado. Que bênção poder louvar ao Senhor. Muito bom estar aqui com os irmãos, muito bom ter cada visitante conosco, cada irmão precioso que atendeu um convite, ou pelas nossas mídias sociais, ou pessoalmente de um amigo. Muito bom também poder ter você conosco aqui pela transmissão. Que Deus abençoe sua vida. Você pode ouvir e ver o pregador, mas você não pode sentir o calor precioso da comunhão. E você não pode desfrutar da bênção da comunhão que nós temos aqui. Nós temos a maravilhosa oportunidade de pregar a palavra de Deus. Como é bom nós termos a dedicação em nos firmarmos nesse compromisso de pregar
a palavra de Deus, de ter um ambiente oportuno para que as pessoas possam desfrutar de nada mais e nada melhor do que a palavra de Deus, pois ela é suficiente, ela é inerrante, ela é poderosa, ela penetra nossa alma, somente ela pode transformar o nosso caráter, nos moldar à imagem de Cristo Jesus. Na ação do Espírito Santo, quando a palavra é despejada sobre o seu povo, Deus opera em prol de alcançar o coração do pecador, trazê-lo a Cristo, fortalecer a fé do santo e glorificar. O resultado disso é glorificar a Deus. Estou muito contente em poder ver alguns irmãos que são preciosos para nós e podem hoje, junto conosco, então, participar desse momento. Eu estou agora trabalhando aqui na cidade e todo dia eu tenho tido a oportunidade de dar bênção ao meu pai, né? Todo dia eu tenho a oportunidade de passar, de cruzar pelo meu pai, de dar bênção ao meu pai. Benção, pai. Às vezes ele está distraído, sentado descosta. Eu passo e falo baixinho, antes que ele me veja, benção, pai. E antes dele me ver, ele me responde, benção, filho. Isso tem de fato sido bom para o meu coração, de viver mais próximo do meu pai. E hoje meu pai está aqui. Agradeço meu amigão Bonfim. Bonfim? Meu nome é o Emerton Muri. Tem que falar o Campos, senão é em zanga, tá? Tem que falar o Campos, senão é em zanga. Não posso... Se falar o Emerton Muri, tá faltando alguma coisa aí, né? Mas nesse espírito, irmãos, de adoração, de simplicidade, eu quero desfrutar da palavra de Deus com os irmãos. Eu gostaria de estar sendo objetivo nessa noite. E quando eu falo gostaria de estar sendo objetivo, o Vitão já olha para Miguel e faz assim, ó. Sempre que eu falo quero ser objetivo, o Vitor olha para o Miguel e faz assim. Sabe o que significa, Júnior? 1 hora. Entendeu? Essa rapaziada, olha, não pode soltar muito não, Júnior. Ô, irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Versículo 1 ao 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 ao 12. Quem achou, diga amém. Se coloque de pé para a leitura da palavra de Deus, se assim você puder fazer. E nós vamos ler a palavra de Deus. Você que está nos acompanhando, que você possa desfrutar da palavra de Deus, que você possa estar se concentrando, se dedicando em prestar atenção e dar ouvidos à voz do Senhor nessa noite. Diz assim a palavra de Deus. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora 9. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, levantou-o, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus.
Quando todo o povo o viu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo a Pedro e João, o povo correu atônito para junto deles, ao pórtico de Salomão. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como que se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar esse homem? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Deus, obrigado. Obrigado, Deus, por esse maravilhoso momento que temos aqui, junto com os nossos irmãos, de louvor, de oração. E agora nós vamos desfrutar da sua maravilhosa palavra. Ela é suficiente, ela é tudo que nós precisamos. Ela não é somente tudo que nós temos, ela é tudo que nós precisamos. Por isso, Deus, eu quero pedir ao Senhor que venha abrir cada coração, cada entendimento, para que receba a sua palavra. Que o Senhor venha se apoderar desse servo da palavra e me usar para a edificação do seu povo, para alcançar o coração de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Que as minhas palavras estejam vazias de mim mesmo e cheias do Senhor. Que as tuas palavras, ó Deus, venham saltar aos meus lábios e adentrar a cada coração. Pai amado, eu sei, Pai, que sou pequeno, sou falho, fraco, pecador miserável. Por isso, corro para a tua cruz e busco ao Senhor incessantemente. Me capacita, me encha, se apodere de mim e conduza a sua palavra ao seu povo. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero já, de antemão, interceder por todos aqueles que vão receber a tua palavra, para que a sua palavra venha produzir frutos de arrependimento. Eu oro, Deus, para que o diabo não roube a palavra em momento nenhum. Eu oro, Deus, para que a sua semente vá a cada coração. E eu peço para que cada terreno nessa noite esteja preparado, cheios, ó Deus, da irrigação do Senhor, ó Deus, para que recebam a sua semente e ela germine. Deus, não deixe os pássaros do inimigo catar a semente sem que ela germine, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, venha estar conduzindo-nos na sua palavra. Nós te suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos? Essa ocasião, Lucas está descrevendo um milagre para, de fato, mostrar a importância do milagre no ministério apostólico. Eu gostaria de, em nota introdutória, olhar para essa realidade como uma grande oportunidade de nós termos, na era apostólica e até nos nossos dias, aqueles que não são cessacionistas, mas continuistas, entender que Deus, Ele opera milagres com o objetivo de pregar a palavra, oportunar a ocasião para pregar a palavra, para salvar e para que o seu nome seja glorificado. Quando nós olhamos para a perspectiva da igreja atual, nós temos duas linhas extremas.
Uma linha extrema está em deixar de lado e não acreditar e descredibilizar qualquer tipo de milagre. Isso na frieza espiritual, isso talvez na religiosidade mórbida. As igrejas, algumas delas, elas caminham na linha do sensacionismo em desacreditar ou em fugir de qualquer tipo de oportunidade que Deus queira fazer um milagre. No outro lado está o outro extremo. Qual é ele? É o extremo da igreja dar ênfase primária ao milagre. Nós olhamos para algumas propagandas de igrejas e se faz uma agenda para Deus agir. Terça do milagre na família, quarta do milagre na vida financeira, quinta do milagre no casamento, sexta do milagre da casa própria, dos bens materiais. E assim, essas igrejas, elas tiram Deus, o Senhor Jesus, o Evangelho do centro da igreja e colocam o milagre como objeto de adoração. Tudo que a igreja produz é para culminar no milagre. Tudo que a igreja faz é objetivando o milagre. Isso é idolatria, porque criaram um ídolo chamado milagre. Da mesma forma que lá no Antigo Testamento, criaram um bezerro de ouro e colocaram no lugar de Deus. Quando você tira Deus do centro, e se Ele não estiver no centro, qualquer outra coisa que tiver no lugar dele é um ídolo, e isso é idolatria. Chama a atenção dos irmãos para essa realidade, porque de fato nós estamos diante de um milagre. E talvez você já ouviu inúmeras pregações sobre esse texto, e todas as pregações que você ouviu sobre esse texto foi para falar de um Deus que faz milagres. Eu gostaria de dizer, desconstruindo uma má hermenêutica ou exegese desse texto, que esse texto aqui não tem como o ator principal dele, ou o personagem principal dele, o coxo. O personagem principal desse texto não é Pedro, não é João, não é o coxo. Eu estou desconstruindo aquilo que você em algum momento da sua vida ouviu. Esse texto não está apontando para o que Deus pode fazer. Esse texto está apontando para o Evangelho e o que o Evangelho pode fazer. Esse texto está nos trazendo características de uma igreja saudável e, consequentemente, a evidência de um evangelho prático na vida dos crentes membros dessa igreja saudável. Vamos andar no texto e eu gostaria de olhar com os irmãos, principalmente, algumas perguntas que o próprio texto nos produz. Quando nós olhamos para o versículo 1, e aqui quero mais uma vez enfatizar, eu tenho pregado em Atos, pretendo continuar pregando por alguns domingos e cultos após culto em Atos, e eu gostaria de lembrar os irmãos que Lucas, ele não é um historiador que está registrando a história da igreja, ele é um evangelista que está narrando a vida da igreja, o crescimento dela. E Lucas, ao fazer isso, ele nos dá alguns indícios, ou apresenta para nós alguns lugares, algumas ocasiões, para que os seus leitores originais, principalmente, pudessem se situar na história e como a igreja estava crescendo geograficamente, mas para que nós também pudéssemos ter em mente onde Deus está agindo e a forma que Deus está agindo no crescimento progressivo, fantástico da igreja primitiva. E ele vai dizer, Pedro e João subiam juntos ao templo. Já estou querendo converter Paulo aqui no capítulo 3. Não chegou nem no capítulo 7 ainda. Pedro e João subiam juntos ao templo.
Ou seja, aqui nós podemos quebrar uma ideia daqueles que estão insatisfeitos com a igreja que não é saudável e eles estão desconstruindo a realidade ou a necessidade de um ajuntamento solene no templo. Os desigrejados dizem, não precisamos de um templo. A Bíblia está nos dizendo que Pedro e João subiam juntos ao templo. Ao templo. E o que eles estavam indo fazer no templo? Orar. E aí agora é para os evangélicos. Se para os desigrejados templo não está mais na moda, para os evangélicos oração não está mais na moda. E na igreja orar não está mais na moda. Não faz parte mais da liturgia oração. E se for oração mais prolongada, você começa orando pedindo perdão por pecado, confessando pecado em oração, clamando a Deus por misericórdia, e se delonga um pouquinho mais, alguns já começam a olhar para o relógio. Os que estão ajoelhados se levantam. Os que estão sentados em pé se assentam. E os que estão sentados vão beber água. A oração é uma marca de uma vida cristã saudável. E a oração na liturgia é uma marca de uma igreja saudável. Nós não nos reunimos para nos entreter, para falar a respeito de nós e nem para conversar uns com os outros. Isso é importante no seu dia a dia, no seu discipulado natural. Você se ajunta para falar sobre Deus e com Deus. Isso se dá quando a Bíblia é pregada, nós estamos falando sobre Deus. E quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. A igreja não pode perder isso de vista. Os crentes não podem perder isso de vista. A importância do templo, do ajuntamento, a importância da comunhão, a importância do congregar, a importância da solenidade do culto, a importância do estar junto em louvor e adoração para receber da palavra de Deus. E Deus, Ele tem palavras, irmãos, que Ele só traz para o seu coração no ajuntamento, mas Deus fala comigo lá no meu quarto, fala, e você deve buscá-lo. Mas existem palavras específicas que no momento precioso da comunhão, Deus vem e traz para o seu coração. Você está orando para tomar uma decisão, aí você vai no culto, chega no culto, tem uma palavra de Deus e ela atinge o seu coração. Eu não conversei com você para falar sobre o que você estava querendo ouvir e na verdade eu não prego o que você quer ouvir, eu prego o que você precisa ouvir e por isso que Deus fala ao seu coração de forma especial no ajuntamento. Eles estavam indo ao templo. Quero deixar uma nota de um comentário bíblico que diz respeito a uma prática, inclusive, judaica, que estava ali sendo observada por esses dois irmãos, Pedro e João. O judeu, ele tinha o costume demarcado de orar 3 vezes por dia. Aqueles que estavam nas proximidades do templo, fazendo algum tipo de serviço, ou praticando algum trabalho, não só os sacerdotes, eles na hora demarcada iam ali. Essas horas demarcadas, elas são conhecidas na Bíblia como terceira vigília, como a hora sexta e como a hora nona. A terceira vigília, por lado das 9 horas da manhã, a sexta hora, por lado das 12 horas, e a nona hora, conforme descreve o texto para nós, o horário, a hora da oração, a hora nona, é às 3 horas da tarde. Isso me ensina também alguns princípios na vida do crente. Você precisa ter uma disciplina de oração na sua vida. Nem sempre você vai poder sair do seu trabalho para ir ao templo orar. E não é isso que o Evangelho está nos propondo na Nova Aliança. Agora, o que o Evangelho nos propõe na Nova Aliança está em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. O que o Evangelho nos propõe é que nós precisamos ter uma vida de devoção e entender que a oração é uma dádiva de Deus para que os seus filhos se comuniquem com Ele a respeito da sua vontade.
expressem a sua submissão ao Pai. Quando nós olhamos para essa verdade de disciplina na vida de oração, eu preciso fazer uma pergunta para mim. Você precisa fazer uma pergunta para você. Como está a sua vida de oração? Porque nós gostamos de orar, mas gostamos de orar quando a coisa encrenca, irmãos. Ah, meu filho, não estou conseguindo. Vou pedir a Deus para me ajudar. Por que não orar com o filho? Ah, eu estou precisando tomar uma decisão, vou orar. Não, ele toma a decisão, atropela Deus, faz a vontade dele e depois ele pergunta: Pai, se for da sua vontade, me tira desse buraco. Não era vontade de Deus nem você ir, porque se você ora antes, ele tinha te conduzido a submeter a vontade dele e não ir para aquele buraco. É importante ter uma vida disciplinada na oração. Orar antes de comer não é religiosidade, é oportunidade de ensino, é oportunidade de expressar gratidão. Orar antes de comer não é um mero ato de alguém que criou um costume vazio que não tem significado nenhum. Orar antes de se alimentar é você ir a Deus em oração, ensinar os seus filhos que temos que agradecer a Deus e oportunamente cumprir com a sua vida de oração diante de Deus, sua disciplina. Então, o que nós temos aqui, irmãos, é que, bem provável, Pedro e João tinham uma disciplina de oração de ir ao templo. E aqui nós precisamos entender que a igreja está em crescimento, 120 irmãos estavam congregando no capítulo 1. No capítulo 2, nós vamos ver que esse número atingiu quase 3.000. E eles estão ainda em Jerusalém. A igreja está reunida em Jerusalém. E o que eles estão fazendo? Se você observar, a oração está marcando a vida deles. A oração marca a vida deles quando eles estão ali esperando a descida do Espírito Santo. Eles estavam orando. Quando a igreja cresce, quando a igreja avança no crescimento, nós vamos observar a presença da oração na vida desses homens. Porque no capítulo 2, 42 vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. No capítulo 3, eles estão indo ao templo orar. Na hora nona, às 3 horas da tarde, aproximadamente. Porque tinha um período de oração na hora nona. Não começava às 3 horas e todo mundo estava ali. Começava às 3 horas o período da oração e eles se achegavam e eles oravam. Você já observou que os muçulmanos eles guardam essa tradição até hoje. Quando toca o sino nos determinados horários de oração, onde eles estão, eles estendem o seu tapetinho no chão e começam a se curvar em direção ao sol. Nós nos deixamos levar e perdemos de fato, o foco de um compromisso primordial na vida cristã, chamado oração. No capítulo 3, versículo 2, agora eu quero andar com os irmãos e fazer algumas perguntas aqui nesse versículo que vão ser respondidas no restante de todo o texto, toda a perícope. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Primeira pergunta: quem é esse homem? Quem é esse homem? Era trazido um homem. Ele não deu nome. Ele não enfatizou quem era esse homem. Ele não descreveu nem o nome do seu pai. Ele disse um homem, era trazido um homem. Versículo 9 e o versículo 10 vai dizer que esse homem era conhecido de muitos. Porque no versículo 9 vai dizer assim: quando todo o povo viu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se sentava a pedir esmolas à porta formosa do templo. Esse homem era conhecido. Esse homem não apareceu de repente na história. Ocasionalmente na história colocaram esse homem ali e ele
viveu um momento e depois desapareceu. Os comentaristas dizem que é bem provável que esse homem estava presente a observar o que acontece no dia de Pentecostes, porque Lucas está enfatizando que era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual punha uma porta do templo chamada Formosa. Ou seja, a ideia aqui é que era repetidas vezes, não era uma vez ou outra. E quando você olha para o versículo 9 e 10, vai nos mostrar que o povo conhecia aquele homem, ou seja, o povo via ele ali mesmo. Outra situação que nós podemos observar é que esse homem, ele não tinha alguém que estava à disposição dele para lhe conduzir. Punham aberto. Iam ali e colocavam ele. O fato que acaba reforçando essa ideia se dá porque se fosse para ele ter um lucro diário, ele seria colocado que horas na porta do templo? 3 horas da tarde? Ele seria colocado logo cedo, antes da primeira hora de oração. Ele dependia que alguém carregasse. Talvez nesse dia, somente quase dando 3 horas da tarde, alguém chega para ajudar ele a chegar até ali, para pegar ele e colocar ali. Segunda pergunta, já observando sobre esse versículo, ele estava sendo carregado. E eu pergunto, por quem? Não tinha alguém fixo ou alguém que estava à disposição dele o tempo todo, o ajudando. Quem carregava esse homem para a porta do templo? Essa pergunta é importante ser feita. Por quê? Porque nós devemos estar atento à dinâmica de ajudar uns aos outros. Aqueles que levavam aquele homem até a porta do templo nunca se comprometeram, de fato, em ajudá-lo a mudar de vida ou sair daquela situação esta, pedir esmolas. Mas o cara era coxo, não tinha muito o que fazer. Naquele tempo não se tinha programas do governo, a igreja ainda estava na dinâmica de entender como ajudar o próximo. São essas as justificativas que nós temos para tentar não olhar para o compromisso que esses homens que ajudavam aquele coxo a ir até a porta do templo deviam assumir, de não só ajudar a pedir esmola, mas oportunamente fazer algo além do que isso. Terceiro, era colocado no portão do templo todos os dias. Por que no portão do templo e por que Lucas enfatiza na porta do templo chamada Formosa? Existiam 4 entradas por mais de um lado do templo. Lado sul, lado norte, 2 portas. Mas existia uma porta do lado oriental que era ornamentada, ela era desenhada. Ela tinha trabalhos em bronze e era a porta principal. E Lucas está enfatizando isso e dando essa informação no texto porque era a entrada mais bonita. E talvez a entrada que os religiosos tivessem mais desejo de passar e se orgulhar daquela passada. Estou entrando no templo, essa porta é tão bonita. Oportunamente também, aquele coxo, ele podia desfrutar de um fluxo maior de pessoas, porque naquela porta se passava mais gente. E então, nós vamos notar que essa porta, ela não tinha nada de especial, senão pessoas passando por ela. Ela não tinha nenhum tipo de poder místico, ela não podia fazer nada além de ser uma passagem normal, uma entrada comum. A quarta pergunta que nós podemos fazer é:
O texto nos diz, para pedir esmola. Por que pedir esmola? Porque esse homem estava ali a pedir esmola. A necessidade fica logo expressa para nós. Ele está pedindo esmola porque há uma necessidade. Ninguém pede esmola porque acha bonito, embora já em algumas pesquisas, e o Iago Martins, que viveu um ano na rua como mendigo, escreveu um livro chamado Máfia dos Mendigos, ele vai mostrar essa realidade, sobre de fato uma máfia que há entre os mendigos. Vira uma cultura. Eles se adequam àquilo ali, vivem naquela rotina. Alguns têm casa e saem da sua casa para ficarem na rua porque viciaram naquilo. Mas não é isso o que está expresso aqui para nós. Fica expresso para nós que esse homem padecia necessidades. Haja vista que na cultura da época, aqueles que não tinham o seu corpo perfeito, não eram plenos para o exercício da função de trabalhar, eles eram de fato deixados à margem. Talvez a família tivesse o abandonado e ele era coxo de nascença. Ele não sofreu um acidente e ficou coxo. Talvez ele atingiu uma idade que se tornou um grande peso para os seus familiares. Ele não podia, então, ser assistido mais e ele é deixado à margem. A quinta pergunta ele pedia esmola para quem? Para os que entravam no templo. Quem eram os que entravam no templo? Nós não estamos falando de pessoas que não tinham ensino a respeito de ajudar o próximo. Não estamos falando de pessoas que não conheceram o Senhor Jesus. Nós estamos falando de pessoas que, bem provável, tiveram contato direto com o Senhor Jesus. Aprenderam dele repartir o pão. Nós estamos falando de pessoas que estavam presentes no momento em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Nós estamos falando de pessoas que conheciam o que tinha que ser feito, mas não estavam praticando. Você imagina, todo dia, ao chegar em Água Fria, nós vermos sentado naquele muro do lado de fora um coxo. E simplesmente nós, praticando as boas obras, talvez para nos sentirmos bem, ou para que alguém nos visse, ou para enfeitar o pavão, nós já levássemos uma moeda separadinha no nosso bolso para arremessar a ele. Você imagina você vivendo numa realidade dessa? Frio quanto aos necessitados. Isso não é característica de uma igreja saudável. Isso não é característica de uma vida cristã saudável, cheia do Espírito Santo, que tem amor ao seu próximo, porque o Evangelho é o objetivo da sua vida. Religiosos. Já parou para pensar que talvez alguns discípulos já tinham passado por aquele homem? Como está a sua piedade cristã? Como você tem se importado com aqueles que necessitam? Ah, pastor, sabe, eu não tenho me preocupado tanto. Eu sei que é importante ajudar. Gostaria de dizer que você está frio. Você está frio. Pastor, eu sei que tem pessoas que precisam, mas eu tenho muito pouco. Opa, você tem muito pouco? Eu ouvi direito? Muito pouco? Muito pouco é suficiente. Esse texto é muito rico, irmãos. E ele nos chama a atenção para uma realidade que nós estamos inseridos e talvez nós estamos... toque de recolheita, assassinato na Chatuba. Tráfico de droga. Isso aí é normal, pastor. Isso aí é coisa comum. Vamos fazer o quê? Sabe o que é isso? Frieza espiritual. Pecadores ir para o inferno não te incomoda.
A necessidade do seu próximo não te incomoda. Frieza espiritual. Aquela escada estava gelada, não só para um coxo deitar nela e pedir esmola. Ela estava gelada, porque os pés daquele que subia aquelas escadarias da Porta Formosa estavam frios. Eram de pessoas frias. Nós olhamos para algumas realidades com base nessas 5 perguntas e respondemos ela com base no texto, rapidamente, para o caminho da conclusão. Primeiro, eu cito uma frase de um autor desconhecido. A igreja de hoje não pode mais dizer ao necessitado: não tenho prata nem ouro. Quando aquele homem viu Pedro e João, ele pediu o que ele estava acostumado a pedir. Uma esmola, por favor. Uma esmola, Senhor. Eu preciso de uma esmola. Agora, Pedro e João surpreendem aquele homem, porque eles oferecem para aquele homem algo que o dólar não foi suficiente de atingir esse nível e comprar. A medicina desenvolvida no século XXI não conseguiu atingir o nível de oferecer. A igreja não tem para oferecer. Mas eles ofereceram àquele homem o que só Jesus Cristo tem para oferecer. E eu quero dizer para os irmãos, o que Cristo tem para oferecer é suficiente para nós. Aquele homem queria algo que fosse suficiente para o seu dia. O que aquele homem poderia receber, ele estava acostumado a receber, era algumas moedas para comprar alguma comida por algum tempo. E o que aquele homem recebe é algo que vai mudar a sua vida em definitivo e para sempre. E eu não estou falando daquilo que está explícito no texto. O que está claro no texto é que aquele homem recebeu o confronto, a palavra do Evangelho através dos apóstolos, e eu vou chegar no objetivo disso, mas Pedro, olhando para aquele homem, disse: olha para nós. E ele disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Talvez a igreja de hoje, ela pode estar dizendo para o necessitado: eu tenho prata, eu tenho ouro, mas ela está esquecendo de dizer para o necessitado e a necessidade da alma do homem: você precisa do Senhor Jesus. E as igrejas, e eu oro para que Deus dê poderio financeiro à nossa igreja, porque nós queremos ajudar o próximo. Mas o que nós não podemos perder de vista, e isso não pode nos cegar de maneira nenhuma, é que o ouro e a prata são perecíveis e não muda a rota do inferno no homem. Somente Jesus Cristo, e por isso a nossa igreja não precisa gritar: tenho ouro e tenho prata. A nossa igreja precisa gritar: temos o Senhor Jesus. E nós queremos oferecer aquilo que estiver ao nosso alcance e tocar o necessitado e tocar o ferido. Mas nada disso vai substituir a necessidade urgente da pregação do Evangelho puro e simples e suficiente para o perdido. Sabe o que uma pessoa que está com fome precisa? De comida, para satisfazer a sua necessidade física. E o que ela precisa? De Jesus, para satisfazer a sua necessidade espiritual. Porque ela pode encher a sua barriga e ir para o inferno, mas ela pode estar com a barriga pura, receber o alimento, a palavra de Deus, e então ser salva e ir para o céu. O problema é que a igreja moderna inverteu. Primeiro, ela oferece a prata, o ouro. E isso é primordial para ela.
O TSI, então, a turma do Missão Integral, esquece. Jesus, na verdade, é o troco. Não é nem a moeda mais. Aqueles que participam das entregas das cestas básicas, nós precisamos estar atentos a isso. Saciar a fome é temporário. Saciar a alma é eterno. Nós precisamos ter dedicação para ajudar o necessitado. E eles fizeram isso. Eles fizeram isso, dar atenção. Eles olharam, eles deram atenção. Eles pararam para ouvir. Eles se importaram com a dor do necessitado. E então disseram: olhe para nós. A igreja de hoje diz: olha, toma prata e toma o ouro. Mas olha para Jesus. Olha para Jesus, tá? Não olha para nós, não. Isso foi uma desgraça que ensinaram para os crentes atuais. Olha para Jesus, não olha para nós não, nós somos pecadores. O que Pedro falou? Olha para nós. Você não vai terceirizar o seu testemunho. Os anjos não vão dar testemunho do Senhor Jesus para as pessoas que te cercam. Jesus não vai testemunhar a respeito daquilo que Ele fez por nós para quem está à sua volta. Quem vai testemunhar disso é você. Jesus só vai descer em glória para buscar a sua igreja, os salvos. A obra de Cristo está, o quê? O que Ele falou na cruz? Está consumado. Nós somos as testemunhas. As pessoas vão olhar para você. É inevitável que isso aconteça. Você não pode tentar botar essa desculpa. Não olhe para nós, olhe para nós. Pedro e João diferiram daqueles que passavam por ali, estavam frios e não se atentavam para a necessidade do próximo. Eles foram completamente opostos a isso. Além de olhar para o necessitado, eles disseram para o necessitado: olhe para nós. Precisamos estar atentos a essa verdade, olhar para isso e fazer com que isso incendeie o nosso coração. Testemunhar sobre Cristo é um compromisso que aquele que deseja servir a Jesus deve assumir. Nós vamos observar que há um milagre implícito aqui no texto. E esse aqui é o foco de Pedro e João. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. E então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Andando, saltando e louvando a Deus. Aquele homem, ele foi curado. Joia. Glória a Deus. Mas aquele homem apresenta para nós a evidência de alguém que foi salvo. É isso que está implícito aqui no texto. Passar a andar com o servo de Deus, entrar no templo e louvar a Deus, mostra ou evidencia a atitude de alguém que teve o seu coração mudado, não só a sua perna. Ele recebeu não a esmola. Ele recebeu não o que era temporário, ele recebeu o que era eterno. Ele recebeu o Evangelho. Entrou para o templo, saltando, pulando e louvando a Deus. Irmãos, muitas pessoas, elas vêm até a igreja em busca de esmolas. E sabe quais são as esmolas de hoje, irmãos? As esmolas de hoje são casa própria,
bens materiais, prosperidade. Essas são as esmolas que o povo está indo buscar na casa de Deus. Estava ouvindo essas coisas, rapaz, olha. Essa semana eu até diminui um pouco esse negócio de passar videozinho no Instagram e ficar olhando essas aberrações. O Edir Macedo foi entrevistar um camarada que tinha ido na igreja dele. E aí ele deu azar de achar o seu Joaquim. Vem cá, seu Joaquim. Conta pra mim como é que foi o seu milagre. E aí, Joaquim, não, vim aqui só para louvar Deus. Ah, seu Joaquim, você não está precisando de nada? O que é que você veio fazer aqui? Só que não, eu vim aqui porque eu estava com desejo de participar de um culto. E aí ele se irrita, né? Já vai querer botar um demônio no cara. Primeira coisa que vai fazer. Ah, seu Joaquim, isso é cegueira espiritual, seu Joaquim. Você não quer ter mais dinheiro? Não é bom ter mais dinheiro, seu Joaquim? Seu Joaquim, olha como é que eu vou mostrar isso. Isso tinha um ator algemado, né, com a mão para trás, fazendo de demônio. E agora então, eu vou ver se o diabo não tem nada para fazer na sua vida. Fala, diabo, o que você está fazendo na vida dele? E o diabo, estou destruindo a vida financeira dele. Ah, seu Joaquim, tá vendo, seu Joaquim? Você não está com as suas finanças no lugar, seu Joaquim. Aí o seu Joaquim fala assim, não, até que eu estou bem. Abri uma lojinha há pouco tempo, tá tudo dando certo para mim. Ah, tá vendo como é que o diabo é mentiroso, irmãos? Tá vendo como é que o diabo é o pai da mentira? Aí voltou para perguntar. Mas o diabo, larga de ser mentiroso, está repreendido. Fala a verdade, diabo. Ele não é o pai da mentira, vai falar a verdade como? Fala a verdade. O que ele está fazendo na vida dele? Não, eu estou tocando no casamento dele. Ah, viu, seu Joaquim? Está passando por algum problema no casamento, por isso que o senhor veio aqui, seu Joaquim. Não, estou não, sabe que eu estou bem com a minha esposa, estou criando meus filhos direitinho, estou conseguindo até pagar colégio particular para meus filhos. Está tudo bem lá em casa. Ah, seu Joaquim, fala a verdade, seu Joaquim, seja sincero, seu Joaquim. O que eu olhei e observei? O que a igreja tem tentado apresentar para, eu digo, muitas das igrejas, muitas igrejas estão oferecendo também esmolas para aqueles que têm ido para buscar a presença do Senhor. Duas vias. Muitos vão à igreja procurando as esmolas do Evangelho. E o Evangelho não tem esmolas. Muitas igrejas querem oferecer esmolas. O Evangelho não é uma esmola para ser oferecida e nem uma oportunidade para que ninguém venha obter esmolas. O Evangelho é precioso demais para ficar sendo oferecido como se fosse uma esmola e deixar de ser buscado como se fosse uma esmola. Aquele homem surpreendido pelo Evangelho, ele foi tocado e curado do seu problema físico, mas de forma maior, grande, poderosa, ele foi impactado pelo Evangelho e teve a sua vida transformada. Aquele homem saiu na expectativa de voltar para casa com algum recurso para comer naquele dia. E ele voltou para casa com a vida dele na eternidade. Nós não podemos vir a Cristo querendo que Ele oportune uma mudança temporária ou faça algo que seja passageiro em nossa vida. Nós precisamos ir a Cristo para nos arrepender. E quando nós nos arrependemos para a vida. E quando nós nos arrependemos para a vida, nós vamos gozá-lo na eternidade para todo sempre.
Isso que Cristo veio fazer por nós na cruz do Calvário. Ele não veio para curar somente por curar aleijados. Ele não veio para libertar e somente libertar os que estão presos. Ele não veio para saciar e apenas saciar a fome daqueles que estão famintos. Ele veio para curar o que está coxo, mas para salvá-lo. Ele veio para libertar o que está algemado, mas também para o salvá-lo e principalmente salvá-lo. Ele veio para nos ensinar a saciar a fome do faminto, mas principalmente para o salvá-lo. Esse homem foi impactado pelo Evangelho, a vida dele foi transformada e ocasionou uma oportunidade para a pregação do Evangelho. Tudo que Deus faz é para apontar para Cristo, tudo que Deus faz é para ocasionar a pregação da palavra poderosa do Senhor. Pedro, quando viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que estão olhando para nós, como se por nós mesmos pudéssemos, por nossa santidade, feito andar esse homem? Ele está apontando para Cristo. Muitos, e por que Deus deixou de fazer? Aqui está a grande questão do continuismo, que nós precisamos atender. E quando eu digo continuismo e cessacionismo, eu estou dizendo duas coisas. Continuismo é aqueles que acreditam que os milagres, os dons, eles continuam operando. Quando eu digo cessacionismo, eu digo não acreditamos mais nos dons ou na ação de milagres. Por isso que o continuismo precisa rever e reformar, precisa de uma reforma no continuismo de hoje, para que nós precisamos entender que os homens não fazem aquilo para que a bandeira da igreja deles seja conhecida. Os milagres que Deus quer fazer hoje e não tem feito, talvez muito por isso, não é para que os homens apareçam. Os milagres é para ocasionar a pregação do Evangelho. A pessoa é curada, e o que tem sido ocasionado com isso? Enriquecimento da fé alheia. Milagres acontecem e homens aparecem e ficam grandes e brilham pelo mundo todo, botam dentes de ouro, andam de BMW, compram mansões e fazendas. Demônio operando e o povo achando que é Deus. Demônio operando e o povo achando que é Deus. Não olhe para nós não temos santidade para isso. Não fomos nós que fizemos isso. E aí, o que acontece? Pedro vai pregar um sermão. E no final desse sermão, quase 5.000 almas se rendem ao Senhor Jesus. Olha como que Deus trabalha numa ocasião cotidiana. Um homem levado à porta do templo, colocado para receber esmolas. Como que Deus opera algo grande, cura esse homem, fornece para nós, na história da igreja, um material para nos encorajar a ajudar os necessitados, a pregar o Evangelho, a estar atentos. Para que Deus fez isso tudo? Principalmente a pregação do Evangelho. Quando ele se aproxima do pórtico de Salomão, e o pórtico de Salomão é como se fosse um coreto no templo, na área externa do templo. Eles chegam ali, aquele homem certamente louvando a Deus em lágrimas, talvez tomado de uma emoção saudável, pura, pelo que Deus tinha feito na vida dele, pela ação de Deus, pela sua conversão. Talvez Pedro e João estivessem alegres, repletos de alegria, abraçando aquele homem, cuidando dele. E o povo olha e fala: como? Por quê? Quem? E Pedro responde isso com a pregação do Evangelho. Irmãos, a igreja em movimento saudável, ela está caminhando para que oportunidades de pregação do Evangelho aconteçam. E quando a oportunidade acontecer, o Evangelho seja pregado com simplicidade. Pedro ele começa a contar a respeito do que fez com Jesus Cristo. E depois de contar a respeito do que fizeram com Jesus Cristo, ele puxa todo o histórico e a promessa de Deus para Cristo Jesus vir. Passa pelos profetas, passa pela lei, cita salmos, e aí ele termina pregando, dizendo:
Olhe comigo, versículo 19 do capítulo 4. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Tudo que Deus fez foi para Pedro dizer: arrependam-se e sejam apagados os vossos pecados. Gostaria de encerrar dizendo aos irmãos que o Evangelho deve produzir em nós desejo de servir a Deus de forma dedicada e zelosa. E quando nós fazemos isso, nós estamos proporcionando oportunidades ímpares para a pregação do Evangelho. Aqui foi com Pedro e João indo ao templo, mas pode ser com você indo na padaria. Pode ser com você indo trabalhar, lá no seu ambiente de trabalho. Pode ser naquele bate-papo da fila da loteria. Tem algum coxo de alma precisando do Evangelho para receber a vida eterna, para se arrepender para a vida. Pode ser no supermercado, enquanto seleciona os seus legumes. Deus deu a oportunidade a Pedro e a João na porta do templo. E Ele está te dando uma oportunidade todo dia para você apontar para o Senhor Jesus no seu dia a dia. Não negligencie isso. Pregue o Evangelho. Ore, tenha uma vida dedicada de oração. Seja zeloso com a sua vida de oração. Seja zeloso com o seu testemunho. Deus pode, Deus quer operar maravilhas e sinais para apontar para a pregação do Evangelho através da sua vida. O problema é que nós estamos tentando nos esquivar disso, sendo politicamente corretos. Não, você é vazio demais. Nós estamos tentando nos esquivar disso, nos escondendo atrás. Não, aqui é a área profissional, aqui não posso falar disso. Enquanto isso, inferno. Enquanto isso, o povo se perde, perece. A minha oração nessa noite, e aí você pode olhar agora para 3 aspectos da sua vida. Quem você é? Você, ao final desse sermão, entende que você é o coxo que está precisando do toque do Senhor Jesus para a sua salvação? Você entende que você está sendo chamado para ser Pedro e João e não deixar passar nenhuma oportunidade para a pregação do Evangelho? Ou você é aquela multidão que subia aquelas escadarias dia após dia e não se importava com nada que estava à sua volta? Feche seus olhos. Se você é o coxo e está precisando do toque do Senhor Jesus, eu quero orar por você e dizer que essa noite é a noite oportuna para você ser tocado por Deus, renovado por Ele, fortalecido por Ele. É a noite para você se achegar a Ele, se arrependa. Se você sente o toque do Senhor, dizendo você precisa ser Pedro e João e testemunhar do meu Evangelho. Mas você responde dizendo, eu sou fraco, eu não tenho conseguido, eu preciso melhorar. Eu quero orar por você. Se você está frio, não se importa com o que está acontecendo à sua volta, é um religioso de carteirinha, religioso nota 10. Eu quero orar por você. E a palavra que culmina nas 3 realidades e reúne as 3 realidades para a necessidade de orarmos juntos é: arrependa-se, arrependei-vos, pois, e convertei-vos.
Você precisa se converter e assumir o seu compromisso de testemunhar o Evangelho. Você precisa se converter e entender que o Senhor Jesus Cristo está te chamando, vem já. Você precisa se converter e sair da sua mornidão espiritual e dar um passo em direção a Deus e assumir a responsabilidade de servir a Deus integralmente com o seu viver, como os puritanos viviam, uma vida toda para a glória de Deus. Sai da sua casca, da sua capa, dê um passo. Vamos cantar enquanto refletimos na palavra, com seus olhos fechados e conversando com Deus no seu secreto. E logo após a canção, eu gostaria de orar com você, para que nós pudéssemos desfrutar de um momento de arrependimento e de fortalecimento nessa noite. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador ele morreu, para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos de amor, sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar tua doce graça e nos fazer viver. Se essa palavra em algum sentido te tocou, eu quero te convidar que você se coloque de pé. Eu quero orar com você nesse momento. É o momento de você se apresentar diante de Deus, responder a palavra preciosa do Senhor nessa noite. Você que nos acompanha, se oportunamente Deus falou ao seu coração, quero orar também com você, que Deus possa te fortalecer. Quero orar para que Deus encoraje o seu povo a continuar a testemunhar de Cristo Jesus, a pregar o Evangelho. Quero orar para que Deus venha fortalecer servos que estão precisando do toque do Senhor nessa noite, que desejam dar um passo em direção a fazer a vontade de Deus. Quero orar por aqueles que, porventura, em algum momento da vida foram cercados pela frieza espiritual e precisam sair e querem sair e por isso se colocam diante de Deus e dizem: eu quero me arrepender, eu preciso do Senhor, me fortaleça. Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor venha sobre a sua igreja nessa noite e fortaleça cada um coração. Quero orar por aqueles que foram tocados por sua palavra e estão se rendendo ao Evangelho precioso do Senhor Jesus. Eu quero orar por aqueles que estão desejosos de testemunhar Cristo, pregar Jesus, pregar o Evangelho, e então estão se colocando diante do Senhor para serem capacitados pelo Senhor, que querem agir como Pedro e João. Quero orar por aqueles, ó Deus, que sinceramente dizem ao Senhor: Senhor, eu estou frio, eu preciso
que o Senhor aqueça a minha alma com o seu evangelho. Ó Deus, eu te peço, Pai, venha agir com o teu Espírito Santo sobre cada coração e que essa palavra, como orei no início, seja uma semente poderosa e faça germinar, germine, cresça e dê muitos frutos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Como é precioso ter você aqui comigo. Como é bom poder desfrutar desse momento, da palavra de Deus suficiente. Quero já deixar aqui o meu convite para os homens, para que na próxima quinta-feira nós venhamos nos encontrar aqui para o estudo do livro Homem, Nota 10, do David Merck. Nós estamos estudando ele em casa, lendo, próxima quinta. E convidar as mulheres para que na outra quinta possam estar aqui para o estudo e oração das mulheres. No livro Mulher Nota 10, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Gostaria de convidar a cada irmão que, se assim desejar, deixe o seu número com um dos nossos irmãos ou com aquele que você foi convidado a estar aqui. Nós podemos te colocar no grupo da igreja para que você interaja, para que você receba as nossas mensagens e pregações no culto. Também deixar o convite para quem desejar ir à igreja. Nós temos uma Kombi saindo aqui da cidade. Em breve um micro-ônibus, irmãos. Já Deus tem acrescentado aqueles que têm se chegado ao Evangelho. E nós vamos ali dar uma vaga para você, você vai poder ir conosco. Então, deixa o seu número aí, ou com o Leandro, ou com o Carlos Júnior, ou aqui nas nossas mídias sociais, mesmo pelo direct. Fale conosco, deixe o seu número. Nós vamos estar trabalhando em prol do crescimento das fronteiras do reino. E nosso culto às quartas-feiras, às 19h30 e aos domingos às 18h30. Nós somos ali de Água Fria, para quem não conhece, não sabe aonde, é depois de Aracaju, no conhecido Pardal, atravessa a ponte e anda aproximadamente 1,5 km, não muito mais do que isso, acho que nem isso tudo, é perto, muito perto. Passa dali, anda um pouquinho e chega na nossa igreja, que fica à beira da estrada. Você é nosso convidado a estar ali participando conosco dos nossos cultos. Em oração silenciosa, nós estamos assim encerrando o culto dessa noite. Deus abençoe sua vida, um forte abraço, você que nos acompanhou, e a graça revelada em Cristo Jesus, o amor de Cristo por nós na cruz do Calvário e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, e todos nós dizemos amém.